Eu vou tentar atrasar pouco hoje, bem pouco, irmãos. Tem bastante coisa, né? João capítulo 10. Enquanto você abre o seu aplicativo ou a sua Bíblia, eu vou pedir licença a você de novo, porque essa série se chama A Vida em Parábolas. Mas a semana passada eu falei sobre a videira, que não é bem uma parábola. A gente fala parábola da videira, mas não é bem uma parábola. Ela é uma metáfora. Que diferença faz? Tanto faz, irmão. Mas é que alguém vai assistir e fala, isso aí não é parábola. Então antes que alguém fale, porque se tem uma coisa que na internet não falta, irmão, é gente chata. Graças a Deus. É gente que se pular do prédio cai assim, ó. Chata. Então, o João capítulo 10 é a metáfora do bom pastor. Mas está dentro dessa série das parábolas que falam da nossa vida, né? E como a nossa vida está no Evangelho, não tem coisa melhor do que nós entendermos. Lembre-se, nessa nossa série, eu só estou usando textos muito conhecidos, que você já deve ter lido centenas de vezes na vida. Vamos lá para mais uma metáfora, a do bom pastor. João capítulo 10, de 1 a 21. Em verdade lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é porque o aprisco das ovelhas era como se fosse um muro, fechando uma área. Então ele sobe por um outro lugar. Esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas, e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus fez essa comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. O que Jesus está querendo dizer com isso? Então Jesus disse mais uma vez, é o seguinte, galera, vamos explicar bem. Em verdade lhes digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Eita, coisa dura que ele falou aqui, hein? Ele está se referindo à liderança religiosa que estava à frente do povo. Jesus não aliviou nem um pouco, hein? Ele não falou assim, ó, teve uns 2 ou 3 ali, dá para contar numa mão só, do aleijadinho, mas teve 2 ou 3 que... Não, ele mandou todos. Todo mundo que veio antes de mim era ladrão e salteador. Ele não aliviou mesmo. Mas as ovelhas não lhes deram ouvidos, graças a Deus. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, e entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Muita gente lê esse versículo falando, o diabo é o ladrão que quer roubar o dinheiro que eu tenho. Tirar versículo de contexto, ele está falando aqui sobre a liderança. Sobre uma liderança que se ocupa de se alimentar dos seus liderados. É esse o tipo de ladrão que ele coloca. Mas Jesus segue, no verso número 11. Além de ser a porta do aprisco, ele ainda diz, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando e abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário. Ele não se importa com as ovelhas. O mercenário é aquele, irmão, que trabalha para ganhar grana, ou quem sabe uma ovelha. E o ladrão é aquele que rouba ovelhas. Quando vem o perigo, não, ele foge. Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Eu não fujo, não. Eu dou a minha vida por elas. Eu ainda tenho outras ovelhas não desse aprisco, preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz e então haverá um só rebanho e um só pastor. Verso 17 e 18 são 2 versos que são apaixonantes para mim no Evangelho. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Eu tenho autoridade para entregá-la, também para reavê-la. Esse mandato eu recebi de meu Pai. Por causa dessas palavras, houve nova divisão entre os judeus. Você vai entender por que nova, tá? Muitos deles diziam,
Ele tem demônio e enlouqueceu, porque vocês ouvem o que ele diz? E outros diziam, esse modo de falar não é de endemoniado? Será que um demônio pode abrir os olhos dos cegos? Teve uma discórdia ali entre eles. Senhor, nos abençoa, fala ao nosso coração pelo poder do Teu Evangelho. Não seja nenhum de nós, mas a Tua voz a nos falar e a nos edificar. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Por que no final surgiu uma nova discussão? Aqueles que diziam que ele era um demônio, e outros que diziam que não pode ser, porque o demônio não abre olhos de cegos. É porque essa história vem desde lá do capítulo 6. Quando a gente lê um texto, a gente tem que entender bem. Eu estou lendo um verso, é importante saber em que trecho ele está. E esse trecho está em qual capítulo? Esse capítulo está em qual livro? No Novo ou no Antigo? Para saber o contexto dessa história. Você pode falar qualquer coisa usando um versículo da Bíblia. Palavras são só palavras. Os contextos dizem muito. No capítulo 6, Jesus faz a multiplicação dos pães. E depois ele faz um discurso no dia seguinte, dizendo que ele é o pão que alimenta as pessoas. Ele multiplicou pães e no dia seguinte disse, o pão que desceu do céu, que era o maná, na época de Moisés, não era o verdadeiro pão. O verdadeiro pão sou eu. A minha carne é comida e meu sangue é bebida. Gente, isso aqui foi um forroboló de cuia. Começou uma discussão terrível. Achavam que tinham que ser canibais, comer a carne, beber sangue. Quem é você para falar que Moisés não era o melhor? Ele trouxe o pão dos céus, ele trouxe o maná. E foi uma discussão terrível. Ali começou um grande embate de Jesus com os religiosos. E é no capítulo 7 que ele fala que ele é a água da vida. E começa uma discussão sobre a hipótese dele ser o Messias ou não. Quando chega no capítulo 8, João coloca e descreve aquela mulher adúltera que é trazida pelos religiosos. Já que ele é o Messias, ele é o bambambam, então responde para nós, ela foi pega em flagrante adultério, tem ou não tem que ser apedrejada? E Jesus dá aquela resposta que você já conhece, né? De boa, ele fala, sim, pode começar, quem não tem pecado, atira aí. Aí ninguém atirou, foram embora, envergonhados. E ele diz para a mulher, ninguém te condenou, eu também não te condeno, vai, não peques mais, eu sou a água da vida, e eu sou a luz do mundo. Está no capítulo 8. E aí o capítulo 8 prossegue com um debate e um embate grande. Até no meu livro eu falo bastante sobre o capítulo 8 de João, que é um capítulo importante nessa história da religião judaica da época contra o Filho de Deus. A religião de Deus, do povo de Deus, dos sacerdotes ungidos por Deus, dentro do templo de Deus, na terra de Deus, na cidade santa de Deus, estavam contra o Filho de Deus. Esse paradoxo dá para a gente entender bem no capítulo 8, que é quando Jesus diz que ele viu Abraão, que ele é antes de Abraão, que aí os caras queriam matá-lo. Aliás, desde o capítulo 7, já tinha indícios de que eles queriam matar Jesus. Estavam procurando uma oportunidade para acabar com ele, porque Jesus estragava a manipulação da religião naqueles dias. E isso era muito preocupante para aqueles homens. E o capítulo 8 vem com uma grande discussão e esse debate. E o povo assistindo no pátio do templo, Jesus debatendo com os religiosos. E o capítulo 9 começa com aquela história do menino que nasceu cego e que Jesus faz lodo, gospe no chão, põe no olho dele, manda ele se lavar no tanque de Siloé. E ele volta enxergando, mas ele não sabe quem é Jesus, porque ele não sabia quem era Jesus, ele não viu. Ele só sentiu o hálito da baba com o barro nos olhos e foi se lavar. Então ele não tinha ideia, e aí os religiosos ficaram doidos, porque ele estava dizendo que Jesus o tinha curado. Por isso no final o povo dizia, ele não pode ser demônio, porque ele abriu os olhos do cego. Era uma loucura na cabeça das pessoas, ele ia contra tudo que a religião fazia, mas ele parecia ter tudo o que Deus dizia. Então se Deus diz tudo o que ele está dizendo e é contra a religião que a gente está assistindo, eu acho que essa religião não deve ser mais de Deus, alguma coisa aconteceu que ela passou. Esse era o problema. Isso acontece muito com a gente, de nós termos tantas práticas que a gente comete na nossa religião, no nosso dia a dia, que passa o tempo e se torna uma coisa tão mecânica que nem nós sabemos mais se Deus está nisso ou não está. E aí acontece desse cara ser interrogado pelos religiosos. Quem era esse cara? Era profeta? Era curandeiro? E ele diz aquela frase também conhecida, quem ele era eu não sei, só sei que eu era cego e agora eu vejo. E aí Jesus encontra com ele no templo e fala, fui eu. E ele fala para o menino, continua no caminho, segue aí, né? Porque você estava cego e agora você enxerga, você está na luz. Mas tem muita gente que está na luz e não enxerga nada. Aliás, o capítulo 9 acaba assim,
com os religiosos chegando em Jesus, sabe, peitando, que nem jogo de futebol. Você está falando que nós não enxergamos, é? Está chamando a gente de cego, é? A coisa estava feia, irmãos. Estava feia ali. E Jesus dá uma resposta, o último versículo do capítulo 9 é demais. Ele fala assim, não, Jesus é incrível, irmãos. Olha a resposta que ele dá. Está me chamando a gente de cego? Ele falou, não. Sabe João sem braço? Horácio. Não, imagina. Se vocês fossem cegos, vocês não teriam pecado. Porque não enxerga, faz errado sem saber. Mas já que vocês dizem que enxergam, então vocês têm muita culpa. Porque o que vocês fazem enxergando a verdade. Cara, por isso, Jesus começa o capítulo 10, depois de tanta discussão, trazendo uma metáfora que explica bem a essência do sentimento desse Messias. E eu quero falar uma coisa que não está no texto. Eu quero dizer uma coisa que ele não disse, porque o que ele disse nós já lemos, mas ele poderia ter dito outras coisas. Já que a discussão estava fervendo, ele podia dizer assim, eu sou o rei. E é verdade, porque Jesus é o rei. Estamos falando do reino. Mas ele não disse isso. O rei demonstra uma posição, não uma pessoa. O rei mostra para a gente um ofício e um cargo de poder, mas não revela quem está ali. Apesar de Jesus ser o rei, a imagem de rei que eles tinham era de César, era dos imperadores, e o povo judeu já tinha sido subjugado pelos assírios, pelos babilônicos, pelos gregos, pelos persas, pelos medos, e agora pelos romanos. E dizer que é rei não explica muita coisa. Ele é rei, mas não é rei que nem os reis que tem nessa terra. Vai devagar. Reis da terra, que querem falar em nome de Deus, com o comportamento da carne, não são reis segundo o bom pastor. Ele poderia ter dito, eu sou o profeta. Sim, eles conheciam os profetas, inclusive os falsos profetas. E conheciam os escritos de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel, de Miqueias, de Naum, de Sofonias, de Malaquias, de Zacarias. Eles conheciam as palavras de Jeremias, do arrependimento que o povo precisaria ter, mas a interpretação que eles faziam dos profetas, parece que não era aquela que apontava para Cristo como Messias. Apesar de Jesus ser o sumo profeta, não resolveria muito dizer um cargo ou uma função ministerial apenas. Ele poderia dizer, eu sou o sumo sacerdote. É verdade, porque o livro de Hebreus diz que ele é o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Mas ele não disse ser o sumo sacerdote. Na verdade, a casta sacerdotal estava macumunada com Roma, eram os saduceus que dominavam a indicação do sacerdote. Jesus era um rei, mas não o tipo de rei que a gente vê nessa terra. Ele era um profeta, mas não como os profetas que a gente vê por aqui. Ele era o sumo sacerdote, mas não do jeito que esses caras lidam com o sacerdócio. Jesus poderia ter dito, eu sou o general. Poderia, porque ele está diante do grande exército de Deus que vai derrotar Satanás no último dia. Mas é que na cabeça desses caras, ser um general, um centurião romano, ou mesmo um general da terra de Israel, é muita demonstração de força, poder, violência e armas. E Jesus não se compara à maldade que a gente carrega. Ainda que ele tentasse usar essa imagem, mas ele não usou, ele não é esse tipo. Ele não é desse jeito. Ele não é esse tipo de líder. Ou ele poderia ter dito, eu sou o mestre de vocês. E na verdade Jesus era mestre, todo mundo chamava ele de rabi. Mas não mestre como os fariseus e os escribas, que tinham as suas escolas de mestrado para formar os meninos e os discípulos, os talmidim, na lei, no caminho, com a interpretação que eles faziam da lei. Apesar de Jesus ser um mestre, o grande mestre, não era como esses que nós costumamos ver. Ou se Jesus dissesse, eu vou dizer para vocês, eu sou o Senhor, e é verdade, ele é mesmo. Mas na cabeça desses caras, o senhorio talvez tivesse mais a ver com a possessão de terras, as permissões e as cartas de permissões que eles poderiam ter de Roma, e até mesmo com a sua maneira de lidar com povos liderados ou com escravos. Jesus é Senhor, mas não do jeito que a gente é Senhor nessa terra. Ser um rei, um profeta, um sacerdote,
um general, um mestre, um senhor, segundo a imagem desse mundo, não ajudaria muito, apesar de tudo isso estar na Bíblia. Não ia ajudar a reconhecer quem ele era. Ele vem de uma forma simples, no meio desse grande embate que vem desde lá do capítulo 6, até antes mesmo. E ao invés dele peitar para dizer, sabe com quem vocês estão falando? Ele não fez isso. Apesar de a gente fazer muito isso, é muito coisa de evangélico. Ele disse, eu sou um pastor de ovelhas. Eu sou um rei, mas com um coração de pastor. Eu sou um profeta, um sacerdote, um mestre, um general, um senhor, pastor. A figura do pastor revela muito mais o coração, a alma e a essência do que um cargo, uma posição de honra ou uma patente. E nos desconecta da maldade da carne que há na terra entre os seres humanos, para uma referência muito mais elevada, se não absoluta, da bondade, da graça e da misericórdia que está nele. Então quando ele diz, eu sou o bom pastor, eu acho. Tudo que eu falo aqui eu acho, tá, irmão? É bom você ler, estudar, depois volta no outro domingo se você achou que está certo. Mas que como eles eram judeus e que tinham o saltério na sua memória, ou seja, todos os salmos que eles cantavam nas suas celebrações, que quando Jesus disse, eu sou o bom pastor, a primeira coisa que pintou na cabeça deles, a música popular hebraica que pintou na cabeça deles era, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos, Ele guia-me mansamente às águas tranquilas, Ele refrigera minha alma. Ele me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ele prepara uma mesa na minha presença e na presença dos meus inimigos. Ele unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão por todos os dias da minha vida. E eu vou habitar na casa do Senhor por longos dias. A imagem do Salmo 23 é de um líder completamente antagônico às figuras que eles tinham na mente. Apesar de Jesus ser rei, senhor, profeta, sacerdote, mestre, general, e tudo isso que você possa ver como figura. Mas não é para eu imaginar essas figuras para que Jesus seja moldado segundo a minha ótica dessas posições. A minha ótica pecaminosa, maldosa e carnal. Porque a essência desse Messias é a de um pastor, que nem dono do rebanho é. O rebanho é do Pai, é do Senhor. Para eles isso era uma coisa muito doida. Um pastor que morre pelas ovelhas. E naquela época o pastor também não era dono do rebanho. O rebanho tinha um dono, ele só cuidava. Talvez até mesmo o dono dissesse, morreu, enterra e compra outra. Mas o pastor não, ele morreria por aquela ovelha. Daria vida, é um pastor diferente de todas as referências que eles já tivessem ali. Que conhece cada uma delas, pelo nome. Colocou o apelido. Quando ele diz, eu sou a porta, eu sou a passagem, é por mim que entra e sai, é porque os apriscos mais simples e modestos não tinham porta. E geralmente o pastor, naquele espaço da mureta do aprisco, ele sentava ali na porta e dormia sentado. Porque se alguma ovelha quisesse sair, ele acordaria, opa, volta. Esse é o nosso Senhor. Ele sabe, tintim por tintim, tudo o que você passa. Ele conhece cada nó da sua lã. Opa, apareceu uma feridinha, tem uma pinta aqui. Ele tira os carrapichos que enroscam no pelo. Ele cuida quando tem uma pata machucada. Ele com o cajado fala, não vai para lá não que você vai se machucar. Talvez a ovelha diga, mas eu quero em nome do pastor. Ele fala, pastor não faz o que você quer não, para cá. Eu faço o que é bom para você. E a ovelha, ela conhece a voz do pastor, assim como o pastor a conhece pelo nome. Quando dois pastores se encontram num campo, você pode procurar, tem vídeos na internet, é muito interessante. Porque os rebanhos se misturam e eles ficam ali batendo papo, né? Tipo, sei lá, o campeonato da Galileia, o campeonato da... Tem até um time que chama Ovelha Listrada. É de lá, daquela época, não é de hoje, era preto e branco. Era preto e branco com um número nas costas.
Parece que... Ele estava lá batendo papo, parece que foi desclassificado agora. Eles conversam, coisas daquela época, irmão. Estou só tentando locubrar aqui. E aí... E aí, eles vão embora, tchau, tchau, até semana que vem. E o cara chega e, vamos embora, fala, e as ovelhas conhecem a voz de cada pastor, e o rebanho separa, não tem medo de misturar. É interessante demais isso. Ela conhece o timbre da voz, ela fala, opa, está chamando, tchau, é para cá. Não, meu pastor é outro, tchau. Quanto mais a gente está perto dele, quanto mais a gente ouve ele falar, quanto mais a gente lê o Evangelho e a voz dele está aqui, quanto mais a gente entende a essência dele, quando ele fala, a gente, opa, não, nossa voz não é dele, não, essa aqui é dele. Quando o eco do Evangelho está dentro de nós, pela nossa intimidade com a palavra e com o Evangelho do reino, quando ele fala em qualquer lugar, a gente ouve. E nós vivemos num mundo que são muitas vozes, muitas tendências ao nosso redor que falam toda hora. Nós ficamos preocupados em dar satisfação em tudo nas redes sociais. Isso aqui é um pedacinho do inferno no nosso bolso. Aleluia. A gente está preocupado. Daqui a pouco ele fala, Zé, desculpa gente. Desculpa, legal que você falou, até acho interessante isso, você não dá, mas é que a voz dele está me dizendo isso aqui, ó. Independente de qualquer coisa que vocês estejam falando, a minha vida está aqui, a minha vida está escrito aqui, nessa metáfora, a minha vida está aqui, durante toda a minha vida, durante toda a sua vida, e esses dias que a gente tem passado, o que a gente mais quer? Por que a gente tem dúvida e conversa com um irmão, conversa comigo, com um pastor, com alguém e fala, pô, me ajude, ore por mim. É tanta coisa que está acontecendo, eu estou tentando discernir qual é a voz dele. E a gente abre a palavra, ora e fala, eu acho que essa aqui é a voz dele. Ó. Porque isso aqui tem a ver com o que ele diz aqui. Porque o nosso anseio é identificar onde é que está a voz do nosso bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas. Não é o mercenário, não é o ladrão. Estava dizendo para o irmão agora que todos nós, pastores nesse mundo, somos na verdade co-pastores. Ele é o nosso pastor, a gente está aqui sendo um auxiliar dele no rebanho. Ele cuida de você, ele te conhece, ele te ama. Ele é rei, mas não do jeito que os reis são. Você sabe, se fosse um rei que nem o da terra, tinha acabado com você. Ele é um profeta, mas não como muitos que você conhece, que queria arrancar um de você. Ele é um sacerdote, mas não segundo essa casta que faz o comércio no templo. Você sabe como é que são? Ele é um general, mas ele não vem colocar a goela abaixo de você um monte de coisa que os da terra querem. Inclusive que você lute pelas causas dele. Sim, ele é um sumo sacerdote, mas não do jeito que está aqui. Ele é um mestre, mas muito mais sábio, muito mais acima dos mestres que possam nos ensinar. E ele é Senhor, mas que não se torna dono de nós para nos escravizar. É muito louco, ele é um pastor de ovelhas. Que quando vem o lobo, ele não tem uma esquadra, ele não tem uma arma, ele se oferece. Por isso eu amo os versos 17 e 18, quando Jesus diz, eu tenho decorado em outra versão, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reavê-la. Ninguém a tira de mim, porque eu espontaneamente a dou. Esse mandato recebi de meu Pai. Eu tenho o poder para dar e para reaver. Esse é o nosso pastor, esse é o nosso líder. É a esse que a gente ouve a voz e segue. Não, você não tira. E eles vinham falando de matar Jesus, já fazia tempo, né? Esse assunto vem lá do capítulo 6, 7. Vocês querem me matar, né? Então, ao invés de vocês me matarem, eu vou me entregar à morte. É tipo cidade de São Paulo. Perdeu o Playboy? Passa o celular. O que você fala? Não. Como não? Eu vou te dar o meu celular. Essa é uma boa maneira de você não ser assaltado em São Paulo. Você quer tirar a minha vida? Vamos fazer o seguinte, eu espontaneamente a dou.
porque isso aqui, essa minha vida, eu tenho poder para dar e para reaver. Isso é muito louco, hein, irmãos? Eu vou frustrar os planos de vocês. Vocês queriam tirar alguma coisa de mim, eu vou dar de graça. E ao invés de vocês terem o mérito de ter me subtraído, eu é que tenho a dádiva de ter entregado. Gente, isso aqui não cabe no nosso mundo. Isso aqui é um tipo de comportamento dadivoso, de peito aberto, que nesse mundo é traduzido como ser otário, ser trouxa. Porque o caminho que a gente tem aqui é o caminho da bala. É o do olho por olho e dente por dente. E eu não sei se você sabe por que está escrito olho por olho e dente por dente. Era uma maneira de colocar justiça e paz. Não brincas, porque era assim, você furou meu olho, eu mato você. A vingança era maior do que a ofensa. Então, se o cara furar o teu olho, no máximo você fura o dele. Senão você acaba com o cara. Era um passo de justiça. Mas Jesus vai além da lei. E ele diz, se alguém quiser roubar a sua capa, entrega. E se alguém quiser que você ande 1 milha, ande 2. E se ele quiser bater de um lado da sua face, eu, por exemplo, quando ando no chão que tem lajota, você pisa no meio ou você pisa nas listras? Eu piso nas listras. Ou você é aquela pessoa que anda de qualquer jeito? Irmão, não pode. Se eu piso numa listra, eu tenho que pisar com o outro pé na outra, senão me dá um negócio na cabeça. Já que você deu tapa numa face, por favor, dê na outra, porque daí fica equilibrado o meu toque. Agora o meu fez uma piada comigo, agora ele falou assim, posso te dar um toque? Não, já tenho vários. Você quer a minha capa? Eu te entrego. Você quer que eu ande 1 milha? Eu vou 2 com você. Você não me obriga, eu vou além do que você quer. Você não tira de mim o que eu estou dando de graça. Esse estado de justiça, de equilíbrio, de submissão ao Espírito, não é de um rei, nem de um general, nem de um mestre. Isso aqui é de um pastor, mas de um bom pastor, que nos torna todos ovelhas, e que foi para a cruz como uma ovelha muda. Eu estou te convidando, aliás, Jesus está nos convidando a sermos um tipo de gente vulnerável nessa terra. Porque o dia em que eu responder à violência dos homens com a mesma violência que eles me oferecem, eu fui derrotado 2 vezes. Primeiro pela ofensa que eu recebi e depois por ter me transformado no mesmo ofensor que ele é. O problema do mal nessa terra não é apenas o que ele me causa, mas é quando ele me envolve e me torna pior do que aquilo que eu odiava. O bom pastor que deu a vida pelas ovelhas, que está nos convidando a sentar na mesa, a mesa do cordeiro, do pão e do cálice. O bom pastor que entregou a vida pelas ovelhas, nos trouxe o evangelho que diz apenas, siga-me. Ouça minha voz, siga-me. Tranquilo, quédate tranquilo. Eu vou cuidar de vocês, porque eu conheço as minhas ovelhas. Pelo nome, sei cada detalhe. Ouça a minha voz e venha me conhecer. É o convite de Jesus para todos nós. Senhor, obrigado pela tua palavra e pelo teu evangelho. Eu estou aqui dizendo essas coisas e sei que meus irmãos estão ouvindo e eles estão pensando a mesma coisa que eu. Para te perguntar, Senhor, não dá para viver isso aqui. O Senhor está nos chamando para um nível de vida e de espiritualidade que a gente não tem. Porque nós te procuramos como grande general para o Senhor vir e dar uma paulada em quem a gente odeia. A gente te procura como grande Senhor para o Senhor nos vingar. A gente te procura como grande rei para defender a nossa causa. Como grande profeta para falar a nosso favor. Ou como grande sacerdote para nos colocar mais perto na mediação.
Mas o Senhor é um pastor que nos ensina a andar outra milha, a oferecer a vida, a deixar para trás a nossa vontade. Senhor, bem sinceramente, é quase impossível a gente viver isso aqui. Ao mesmo tempo que a nossa oração é, nos ajuda, porque eu quero, a gente quer. Eu gostaria de ser assim, Senhor. Eu gostaria. Nem sempre eu sou, nem sempre nós somos, mas nos ajuda. Nos livra de nós mesmos, nos livra da nossa iniquidade, nos livra da nossa maldade, que é inerente a nós, nos salva de nós mesmos. E nos livra de fazermos uma leitura da tua liderança, segundo a maldade dos reis, dos profetas, dos sacerdotes, dos generais, dos senhores, dos mestres dessa terra. Nos livra de fazermos uma leitura do Senhor, segundo aquilo que a gente vê nesse chão. O Senhor é o bom pastor. O Senhor é bom, dócil, puro, perfeito, cuidadoso, sacrificial. Ajuda a gente a ser assim, porque nesse mundo aqui é difícil, Senhor. Aqui a gente leva uma cacetada e já quer dar de volta para colocar a coisa no lugar. A gente não quer dar a capa, nem andar outra milha, nem oferecer outra face. Eu quero dente por dente, olho por olho. Se puder, arrancou meu dente, eu corto o pescoço. Me livra, nos livra da nossa própria violência, do nosso próprio pecado. Nos livra do mal que somos, que nos ocupa, que nos domina. Nós vamos sentar na tua mesa, Senhor. E aqui vamos celebrar juntos a alegria de sermos o teu povo, que come do teu pão e bebe do teu cálice, que é o próprio Senhor. O Senhor é o pão da vida, e teu é o sangue que nos lavou. Nessa celebração nós queremos te adorar e glorificar o teu nome, pedindo o teu socorro para transformar a nossa vida em nome de Jesus. Amém.